A paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos mais uma vez à TV Viva a Promessa. Eu sou o pastor Kennedy Matos e este é o programa Evangelho em Foco. Programa onde nós sempre estamos indo ao encontro da Palavra de Deus para que possamos aprender cada vez mais a respeito da sua vontade para as nossas vidas, a sua vontade para a sua igreja, para o seu povo, onde Deus se revela de forma profunda e extraordinariamente. Então seja muito bem-vindo. Quero desafiar você a pegar a sua Bíblia para que você possa nos acompanhar nessa jornada de conhecimento da Palavra de Deus e do Deus que se revela nela. Nós estamos em uma série na carta de Paulo aos Romanos e estamos chegando no fim dessa carta que é extraordinária. Você que está nos acompanhando aqui já há algum tempo, eu sei que tem irmãos que nos acompanham toda semana, tem aprendido cada vez mais, esse programa tem abençoado o seu coração, a sua vida. Então, assim, pegue a sua Bíblia para que nós possamos aprender, para que você possa acompanhar o texto. Falando em Bíblia, a minha Bíblia é a versão NVT. Eu estou usando essa versão que tem uma linguagem um pouco mais atual, e que, ao mesmo tempo, ela tem um texto que preza por ser um pouco mais fiel à interpretação original do texto bíblico. Então, mas você pode usar qualquer versão bíblica, a NVI, você pode usar a João Ferreira de Almeida. Eu estou usando essa porque eu entendo que facilita um pouco mais aqui a nossa leitura, facilita um pouco mais o nosso entendimento do texto. E, obviamente, eu tenho interesse que você entenda, né? Então é isso. Pega a sua Bíblia, porque nós estamos começando mais um estudo na carta de Paulo aos Romanos. E hoje nós vamos finalizando aqui. Você que tem nos acompanhado sabe que Paulo está aqui no capítulo 11 de Romanos. Desde o capítulo 9, ele está falando a respeito do povo de Israel. Por quê? Porque Paulo, ele falou a respeito da salvação, de como que o homem é justificado. Ele disse que o homem não é justificado pela lei, ninguém é justificado por ser circuncidado, não há justificação na circuncisão, enfim. Então, no capítulo 9, Paulo precisa responder uma pergunta. Ok, tá, e como é que fica o judeu nessa história toda? Como é que fica o povo judeu? A etnia judaica, como que fica o povo de Israel como povo étnico? Eles estão salvos por serem israelitas de nascença? Existe salvação na etnia? Então Paulo deixa muito claro que a salvação é apenas por meio da fé em Jesus, é pela graça de Cristo que nós somos salvos, e ele precisa então responder essas perguntas com relação ao povo de Israel. Será que Deus falhou nas suas promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó com relação ao povo de Israel? Paulo já deixou claro que Deus não falhou, que Deus não errou em absolutamente nada. Deus continua salvando o seu povo, Deus continua salvando o povo de Israel, Deus continua estendendo a sua salvação como sempre estendeu. Nós vimos isso até aqui. Então a gente vai indo aqui para o fim. Hoje nós vamos ver Romanos capítulo 11, vamos dar continuidade de onde nós paramos na semana passada, e nós vamos ver Romanos capítulo 11, do verso 11 ao verso 24. E nós vamos ver que Deus não desistiu do seu povo. Meu irmão, Deus não desiste do povo dele. Deus, ele não falha em seus propósitos, de jeito nenhum. Nunca falhou e nunca falhará. Deus continua cumprindo as suas promessas sobre o seu povo. Pergunta que eu quero fazer para você aqui no início dessa reflexão. Você faz parte desse povo de Deus? Você pertence a esse povo que Deus tem? Você pertence a esse povo? Você faz parte desse povo? Se você faz parte, Deus não desistiu de você, porque Deus não desiste do seu povo. Vamos então ao nosso texto? Diz assim, Romanos capítulo 11, do verso 11 até o verso 24. Acaso o povo de Deus
tropeçou e caiu sem possibilidade de se levantar? Paulo está fazendo essa pergunta. E ele mesmo responde: claro que não. Foram desobedientes e por isso Deus tornou a salvação acessível aos gentios, para que seu próprio povo sentisse ciúme. Se os gentios foram enriquecidos porque os israelitas fracassaram ao rejeitar a salvação que Deus lhe oferece, imagine como será maior a bênção para o mundo quando Israel for plenamente restaurado. Dirijo-me especialmente a vocês, gentios. E uma vez que fui designado apóstolo aos gentios, enfatizo isso porque desejo que, de algum modo, o povo de Israel sinta ciúme e assim eu possa levar alguns deles à salvação. Pois, se a rejeição deles possibilitou que o resto do mundo se reconciliasse com Deus, a aceitação será ainda mais maravilhosa. Será vida para os que estavam mortos. Se a parte da massa entregue como oferta é santa, então toda ela é santa. E se as raízes das árvores são santas, os ramos também o serão. Mas alguns desses ramos, alguns do povo de Israel foram cortados, e vocês, gentios, que eram ramos de oliveira brava, foram enxertados na árvore. Agora, portanto, participam do alimento nutritivo que vem da raiz da oliveira, especial de Deus. No entanto, não devem se orgulhar de terem sido enxertados no lugar dos ramos que foram cortados, pois é a raiz que sustenta o ramo e não o contrário. Talvez digam: esses ramos foram cortados para abrir espaço para nós. É verdade, mas lembre-se de que esses ramos foram cortados porque não creram, e vocês estão ali porque creem. Portanto, não se orgulhem, mas temam o que poderia acontecer. Pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará vocês. Observe como Deus é ao mesmo tempo bondoso e severo. É severo com os que lhe desobedecem, mas é bondoso com vocês que, desde que continue a confiar em sua bondade. Mas se deixarem de confiar, também serão cortados. E se o povo de Israel abandonar sua incredulidade, será enxertado novamente, pois Deus tem poder para enxertá-los de volta na árvore. Vocês eram, por natureza, o ramo cortado de uma oliveira brava. Portanto, se Deus se mostrou disposto a fazer algo contrário à natureza, ao enxertá-los em sua árvore cultivada, estará ainda mais disposto a enxertar os ramos naturais de volta na árvore da qual eles fazem parte. Então veja, Paulo aqui está fazendo uma outra pergunta retórica. Porque no capítulo 10, Paulo fala dessa esperança da restauração do povo de Israel. E aqui eu estou falando do povo de Israel no sentido étnico, porque nós precisamos entender que Paulo, às vezes, fala de povo de Israel, ele não está falando da etnia, da nação de Israel lá no Oriente Médio. Ele está falando do povo de Israel no sentido como povo espiritual. Mas outras vezes Paulo está falando do povo de Israel como povo étnico mesmo, ok? Então Paulo está aqui fazendo uma última pergunta, né? Acaso o povo de Deus tropeçou e caiu sem possibilidade de se levantar? De que povo Paulo está falando? Paulo está falando da nação de Israel, da etnia, dos descendentes, vamos dizer, dos descendentes biológicos de Abraão, daquela nação, daquele povo que Deus lidou com eles, tanto de forma espiritual, como de forma étnica, como uma nação. Paulo pergunta, eles caíram, eles tropeçaram, sem possibilidade de se levantar? Resposta de Paulo, claro que não. E essa resposta Paulo daria para qualquer povo. Isso aqui é importante a gente entender. Qualquer povo desse mundo, qualquer nação, qualquer pessoa que foi chamado por Deus
para servir a Deus, para pertencer a Deus e que se desviou desse propósito santo, que caiu, pode se levantar, pode se reerguer. E eu quero abrir um parêntese aqui para você que foi chamado para ser povo de Deus, para você que foi chamado e teve sua experiência poderosa de conversão, você que um dia ouviu o Evangelho, você que um dia pertenceu a uma comunidade de fé, mas que está afastado, que caiu, que tropeçou. Por acaso, eu faço a pergunta para você, por acaso há restauração para você? Por acaso você caiu sem que haja possibilidade de se levantar? Não, há possibilidade de se levantar. E eu quero aqui desafiar o seu coração para que você abra esse coração, para que você se incline, para que você se volte para o Senhor, pois Ele é misericordioso, Ele é compassivo, Ele é gracioso, Ele tem urgência, Ele é forte, Ele pode te reerguer, Ele pode tomar você pela mão e te levantar. Então o tempo de se voltar é hoje, o tempo de ser restaurado é agora. Então, que o seu coração seja aberto nesse sentido. Muito bem. Então, Paulo está dizendo, deixando isso muito claro. O povo de Israel tropeçou e caiu e ficará prostrado para sempre. Não há salvação para Israel, uma vez que a nação rejeitou a Cristo, rejeitou a Deus, virou as costas para Deus. Paulo diz, não, há sim, eles podem ser restaurados, eles podem ser levantados. E Paulo diz, eles foram desobedientes. E essa desobediência deles tornou possível que a salvação fosse acessível aos gentios. Um ponto aqui que é muito importante a gente entender. Paulo não está dizendo aqui que nós só somos, nós gentios, eu, você, brasileiro, nós somos gentios, nós não somos judeus, nós somos gentios. Paulo não está dizendo que nós só somos salvos apenas porque Israel rejeitou a Deus, rejeitou a Cristo, e então Deus viu nos gentios um plano B. Olha, como eles não quiserem, então eu vou dar para esse povo aqui. Não é isso, não. Não é isso que Paulo está afirmando aqui. Não é isso que Paulo está afirmando. Paulo está dizendo que Deus sempre teve esse propósito. Deus sempre teve esse objetivo. Meu irmão, deixa eu dizer um negócio para você. Deus sempre teve, desde a eternidade, um livro chamado Livro da Vida. Nesse livro, lá na eternidade passada, quando não existia nada, Deus escreveu nesse livro o nome daqueles que fariam parte do seu povo. Deus escreveu nesse livro o nome daqueles que haveriam de herdar a salvação. Deus escreveu nesse livro o nome dos eleitos, daqueles que seriam chamados à fé em Jesus, o seu Filho, e creriam nele. Dentre essa lista de nome desse livro da vida, tem israelitas, tem moabitas, tem a Raabe, que era uma mulher da cidade de Jericó, tem brasileiros, tem alemães, tem japoneses, tem gente, como diz Apocalipse, de toda raça, tribo, língua e nação. Então, isso precisa ficar claro. Deus sempre teve um propósito, um povo. Deus sempre teve. A questão é, como que Deus chamaria esse povo? Qual é o processo de chamada desse povo? Então, em primeiro lugar, Deus cria uma nação étnica chamada Israel. A nação de Israel, um povo étnico. Ele escolhe esse povo. A Bíblia diz que Deus não escolheu outras nações. Na verdade, quando Deus escolhe e chama Abraão, Abraão é uma pessoa. Deus cria uma nação para ele. Deus cria um povo para ele. Deus faz surgir um povo. Esse povo, como nós vimos desde o capítulo 9, é um povo que vem à existência a partir do poder sobrenatural de Deus.
Isaac é filho de um milagre. Jacó é filho de um milagre. Você e eu somos chamados para fazer parte de um povo espiritual de Deus e o nosso chamado é fruto de um milagre. Nós jamais seríamos salvos. Nós jamais pertenceríamos ao povo da aliança de Deus. Nosso nome jamais teria sido escrito no livro da vida se fosse por causa de nós mesmos. O apóstolo João diz no seu evangelho, no capítulo 1, verso 14, que os filhos de Deus não são frutos da carne ou do sangue, mas são aqueles que são nascidos de Deus. Então, Deus sempre teve um povo, sempre teve. Deus sempre teve o propósito de chamar também dentre os gentios um povo para si. Então, Paulo aqui está falando do processo como Deus chama esse povo. Não é porque lá atrás Israel rejeitou a Cristo que hoje não há mais salvação para Israel. Qualquer judeu que crer em Jesus será salvo. Ele vai dizer isso aqui no final do texto que nós lemos. Aqueles que creem são enxertados novamente na oliveira verdadeira. Aqueles que desobedecem e que não creem são cortados. Então Paulo está falando desse processo, né? Ele diz, olha, o povo de Israel foi desobediente. Por isso Deus tornou a salvação acessível aos gentios. Não está falando, Paulo não está dizendo, por isso Deus tornou a salvação possível. Não, a possibilidade da salvação está em Cristo e seu sacrifício. Paulo está dizendo que Deus torna a salvação acessível. Chega aquilo que Paulo vai dizer mais à frente, que Paulo chama de o tempo dos gentios. Começa aqui, com a rejeição de Cristo por parte do povo de Israel, começa o tempo dos gentios, o tempo em que Deus chama os seus eleitos dentre as nações gentílicas. Isso é uma bênção, isso é uma coisa maravilhosa. Amém? Então, Paulo diz que nesse processo de Deus chamar agora, no tempo dos gentios, os gentios à salvação, isso iria criar uma espécie de ciúme no povo de Israel. Porque hoje está muito claro que a etnia não tem mais essa prerrogativa de exclusividade de acesso ao Evangelho. Paulo já tratou disso. Lá no capítulo 9, Paulo falou que dos israelitas são os patriarcas, os profetas, o próprio Cristo descende deles. Ou seja, Paulo falou dos privilégios. O povo de Israel teve um privilégio santo, um privilégio maravilhoso. Ele foi o primeiro povo que ouviu a respeito das boas novas de salvação. E muitos, milhares de milhares deles creram. Deus sempre teve seu povo eleito dentro do povo. Assim como Deus tem o povo eleito dele dentro da igreja, da institucionalidade. Então, Paulo diz que esse movimento de Deus de chamar os gentios à salvação, de chegar o tempo dos gentios ouvirem as boas novas, criaria na nação de Israel, na etnia dos israelitas, uma espécie de ciúme. E aí o verso 12, Paulo diz, se os gentios foram enriquecidos porque os israelitas fracassaram ou rejeitaram a salvação que Deus lhes oferece, imagine como será a maior bênção para o mundo quando Israel for plenamente restaurado. Aqui uma esperança de Paulo. A gente precisa entender o que Paulo aqui, irmãos, esse verso 12, Paulo não está fazendo uma profecia. Paulo está fazendo aqui um raciocínio lógico. Às vezes há um entendimento um pouco complicado nesse texto. Algumas pessoas olham para esse texto como se Paulo estivesse aqui profetizando, como se Paulo estivesse aqui dizendo o seguinte, olha, vai chegar um tempo em que toda a nação de Israel será completamente salva. Não, Paulo tem clareza com relação a isso. Porque se Paulo estivesse dizendo isso, ele estaria atribuindo uma espécie de garantia de salvação de uma nação por ser uma nação. Paulo não está falando aqui, isso não é um texto profético, esse é um texto de esperança. Paulo está dizendo assim, irmãos, olha,
se nós não, ele que não era, né? Se os gentios, vocês, ele está falando com os gentios, se vocês que são gentios foram enriquecidos porque os israelitas fracassaram ao rejeitar a salvação de Deus, imaginem, usem a imaginação, imagine como será a maior bênção para o mundo quando Israel for plenamente restaurado. Que bênção será quando o povo de Israel voltar-se para Deus, reconhecer Cristo como Messias. E aí no verso 13, Paulo vai dirigir agora especialmente a você e a mim, a nós que somos gentios. Dirijo-me especialmente a você, gentios. E uma vez que fui designado apóstolo aos gentios, eu enfatizo isso porque desejo que de algum modo, olha, presta atenção aqui, desejo que de algum modo o povo de Israel sinta ciúme e assim eu possa levar alguns deles à salvação. Percebeu? Paulo mesmo tem clareza com relação a isso. Está dizendo assim, olha, eu também estou usando desse atributo do ciúme do povo de Israel para ver se eu consigo levar alguns deles à salvação. Se eles se despertem, sejam despertados ao verem o que Deus está fazendo com os gentios, ao verem o que Deus está fazendo com homens e mulheres, com povos, com nações que não tiveram os privilégios que eles tiveram, mas que estão crendo em Deus, que creem no Cristo. Ao verem isso, eles sintam ciúmes e isso funcione como uma espécie de despertamento e eles passem a crer também. É assim, o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: na esperança de que os judeus vissem as grandezas de Deus também manifestada aos gentios, e eu vou dar um exemplo para você, bíblico. Lá em Atos capítulo 10, Lucas registra um encontro muito interessante, quando Pedro vai na casa de Cornélios. E quando Pedro chega ali, o Lucas registra que quando Pedro está pregando, Pedro ainda estava falando, Pedro ainda estava anunciando sobre Jesus. E o texto diz que o Espírito Santo vem e desce sobre todos que estão na casa de Cornélio. Alguns dias depois, Pedro é chamado para dar esclarecimentos aos líderes de Jerusalém o que é que ele estava fazendo na casa de um gentio, porque na tradição judaica isso era completamente proibido. E Pedro, então, usa exatamente do que Paulo está dizendo aqui. Pedro está dizendo o seguinte: irmãos, por acaso eu poderia negar a eles a palavra de Deus? Poderia negar a eles as bênçãos de Deus, uma vez que Deus derramou sobre eles o mesmo Espírito que derramou sobre nós, uma vez que Deus operou sobre os gentios, o mesmo que Ele operou sobre nós? É disso que Paulo está falando aqui. É esse tipo de reflexão que Paulo tem esperança, que ele chama de ciúme. É na esperança de que o povo de Israel veja Deus, o mesmo Deus de Abraão, Isaque e Jacó, operando sobre os gentios, eles também sejam despertados, sejam atraídos, o coração endurecido se amoleça, para que possam voltar-se para Deus. É disso que Paulo está falando, desse ciúme. Agora deixa eu correr, porque o nosso tempo está correndo. E aí Paulo vai falar aqui de aquilo que você que trabalha na roça, ou já trabalhou na roça, conhece muito bem, que é do enxerto. Paulo vai dizer assim, olha, pois, verso 15, se a rejeição deles, dos judeus, dos israelitas, possibilitou que o resto do mundo se reconciliasse com Deus, a aceitação será ainda mais maravilhosa, será vida para os que estavam mortos. E aí Paulo vai usar aqui dois exemplos disso. Ele vai usar o exemplo do sacrifício, ele vai dizer, se parte da massa entregue como oferta é santa, então toda ela é santa. E o outro exemplo que ele vai usar é o exemplo da videira e do enxerto. E se as raízes da árvore são santas, os ramos também serão. Mas se alguns desses ramos, alguns do povo de Israel, foram cortados, e vocês, gentios, que eram ramos de oliveira brava,
foram enxertados na árvore, agora, portanto, participam do alimento nutritivo que vem da raiz da oliveira especial de Deus. Vamos lá. O que é a oliveira aqui? A oliveira aqui representa a totalidade do povo de Deus. Paulo está dizendo o seguinte: a raiz sustenta os ramos. Nós somos os ramos. Nós, gentios, éramos ramos de oliveiras bravas, não da oliveira de Deus, de outra oliveira. Paulo está dizendo o seguinte: todavia, a raiz sustenta os ramos, ou seja, essa raiz aqui é representada por todo o arcabouço, por toda a história de Deus nutrindo a sua oliveira. É toda a ação de Deus ao longo da história do povo de Israel. Deus nutrindo a oliveira. Os ramos foram cortados. Os ramos dessa oliveira que não creram foram cortados, foram tirados fora. E ramos de uma oliveira brava, nós, gentios, que cremos em Jesus, que olhamos para a oliveira verdadeira, para o povo de Deus, olhamos para aquilo que Deus tem feito no povo de Israel, olhamos para o Messias de Deus que veio desse povo. Nós cremos nele, então Deus nos enxertou na oliveira verdadeira. Essa é a parábola, esse é o exemplo que Paulo está dando aqui. Aqueles que não creram, apesar de fazerem parte do povo original, digamos assim, do primeiro povo, do povo da oliveira verdadeira, apesar de terem sido instruídos, nutridos por toda a história que Deus moveu no povo de Israel, apesar de terem sido nascidos judeus, descendentes de Abraão, circuncidados, guardadores da lei e tudo, apesar disso, eles não creram. E porque não creram, foram tirados. Porque a incredulidade mata. E aqueles que não faziam parte desse povo, que faziam parte de outra oliveira, mas que creram em Jesus, foram enxertados. E aí Paulo segue então para a sua conclusão, que eu vou seguir aqui a partir do verso 20. É verdade, verso 19, mas talvez alguém diga, esses ramos foram cortados para abrir espaço para nós. Paulo diz, é verdade, mas lembre-se de que esses ramos foram cortados porque não creram, e vocês estão ali porque creem. Portanto, não se orgulhem, mas temam o que poderia acontecer, pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará vocês. Paulo aqui está lidando com uma coisa. Ele está dizendo o seguinte: não fiquem orgulhosos. Não olhem, vocês gentios, não olhem para os judeus e não debochem deles. Não tenham uma atitude de dizer assim, vocês desprezaram o Cristo, vocês deixaram passar a vez e nós estamos no lugar de vocês. Paulo diz, não tenha essa atitude. Não faça isso. Não tenha uma postura arrogante diante daqueles que caíram. Não tenha uma postura arrogante diante daqueles que tropeçaram. Aliás, deixa eu trazer uma lição prática aqui para nós. Quando um irmão peca, você se alegra? Quando um pastor peca, você se alegra nisso, você diz bem feito. Isso é pecado, meu irmão. Você que está de pé, cuide para que não caia. Ore por ele. Ore por ela. Ore por esse irmão que caiu. Estenda as mãos, fortaleça. Coloque o ombro do lado. Não tenha uma atitude arrogante de achar que você é melhor, não. Todos nós somos passíveis de queda. Chore, ore, jejue, peça a Deus misericórdia em favor dessa vida. É sobre isso que Paulo está tratando aqui. Que os gentios não podem ter uma postura arrogante diante do fato de que os israelitas foram retirados porque não creram. Paulo disse, se vocês não crerem, vocês também serão cortados. E aí ele termina aqui a partir do verso 22, observem como Deus é, ao mesmo tempo, bondoso e severo. É severo com os que lhe desobedecem, independente se é judeu ou gentil. Deus é justo. Mas é bondoso com você, desde que continue a confiar na sua bondade.
seja gentil, seja israelita. Não importa, Deus usa da sua bondade. Mas se deixarem de confiar, também serão cortados. E se o povo de Israel abandonar sua incredulidade, olha aqui, ó. Por isso que Paulo lá não está fazendo uma profecia no verso 12. Ele está dizendo aqui, ó, mas se o povo de Israel abandonar sua incredulidade, será enxertado novamente, pois Deus tem poder para enxertá-los de volta na árvore. Vocês eram por natureza o ramo cortado de uma oliveira brava. Está falando com os gentios agora. Portanto, se Deus se mostrou disposto a fazer algo contrário à natureza ao enxertá-los em sua árvore cultivada, estará ainda mais disposto a enxertar os ramos naturais de volta na árvore da qual eles fazem parte. E eu quero terminar trazendo aqui um desafio para você. Talvez você esteja aqui e você tenha tropeçado, tenha caído. Talvez essa seja a sua condição. Deixa eu dizer um negócio para você. Deus tem poder para te enxertá-lo novamente. Talvez você esteja longe da comunhão, da igreja, dos santos de Deus. Deus tem poder para restaurar a sua vida. Deus tem poder para enxertá-lo novamente na comunhão dos santos. Deus tem poder, se você crê em Jesus, Deus tem poder de restaurar a sua vida. Deus tem poder de restaurar o seu ministério. E a você que está em uma posição, pela graça, misericórdia e bondade de Deus, de estar de pé, não se alegre com quem caiu. Não se alegre com a queda de quem caiu. Não se alegre com o pecado de quem escorregou. Seja você instrumento da graça de Deus para que essa pessoa seja restaurada em nome de Jesus. Eu gostaria de orar por você. Eu gostaria de orar pela sua vida, a fim de que Deus te ajude, te dê força para que você seja novamente enxertado na comunhão da graça de Deus em Cristo Jesus no povo dele. Vamos orar? Maravilhoso Pai, Deus Santo que estás nos céus, Tu és um Deus de bondade. Tua palavra diz que o cair pertence a nós, mas o levantar é do Senhor. Eu oro a Ti, ó Pai, nesse momento, no nome de Jesus, o Teu Santo Filho, para que esse irmão, essa irmã que está distante, que caiu, está desanimado, Senhor, que ele seja restaurado, que ela seja restaurada para a glória do Teu nome, para a glória do Teu louvor. O Senhor será, ó Deus, glorificado de forma poderosa e extraordinária, se assim o fizer. Abençoe de forma grandiosa e usa-nos, ó Deus, como instrumento da Sua bondade, da Sua ação poderosa nesse processo, em nome de Jesus. Amém e amém. Querido irmão e irmã, eu quero agradecer a Deus pela sua vida, por você estar aqui conosco e desafiar você para que você apoie esse programa, para que você apoie esse canal, para que você compartilhe essa mensagem, para que você seja um amigo da missão, que você nos ajude nesse processo em nome de Jesus. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, não esqueça de deixar aqui o seu like e colocar nos comentários o lugar de onde você está nos acompanhando, onde você serve ao Senhor, mandar a sua saudação, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, o seu coração de forma poderosa, de forma extraordinária, em nome de Jesus. Até a semana que vem, se Deus quiser.